Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Jeremias, parte 1. Oráculos contra Judá, do capítulo 2 ao capítulo 29. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 34. Visão do sítio de Jerusalém. Fugi, filhos de Benjamim, para longe de Jerusalém. Tocai as trombetas em Técoa, erguei uma flâmula no alto de Betacarém, porque dos lados do setentrião surge uma desgraça, uma grande calamidade. A bela e delicada filha de Sião eu a destruo. Para ela caminham pastores e rebanhos que armam ao redor as suas tendas. Cada um apacenta o seu quinhão. Declarai-lhe guerra, de pé, cavalguemos em pleno dia. Desgraçados que somos, o dia cai, estende-se às sombras da noite. Ergamo-nos, travemos combate à noite e lhe destruamos os palácios. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: abatei as árvores, erguei plataformas contra Jerusalém. É ela a cidade que deve ser castigada, pois que se entumeceu de violências. Como a nascente faz brotar a água, assim ela expande sua maldade. Nela apenas soam palavras de violência e ruína, e só se vê chagas e feridas. Corrige-te, Jerusalém, para que de ti não se afaste minha alma, e eu não te transforme em deserto, terra sem habitantes. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: rebuscar-se-ão como numa vinha os restos de Israel. Põe lá de novo tua mão como vindimador ao sarmento. A quem falar? Quem tomar por testemunha para que me escutem? Estão-lhes os ouvidos incircuncidados e são incapazes de atenção. A palavra do Senhor tornou-se-lhes objeto de tédio, e nela não encontram prazer algum. Estou, porém, possuído de furor do Senhor, cansado de contê-lo. Difunde-o a criança que vagueia pelas ruas e a assembleia dos jovens, porque todos serão presos, o marido e a mulher, o ancião e aquela que é cumulada de dias. A outros passarão suas moradas, assim como os campos e as mulheres, pois que vou estender a mão sobre os habitantes dessa terra, oráculo do Senhor. Na verdade, do maior ao menor, todos se entregam aos ganhos desonestos, desde o profeta ao sacerdote, praticam todos a mentira, tratam com negligência as feridas do meu povo e exclamam: tudo vai bem, quando tudo vai mal. Assim serão confundidos pelos procedimentos abomináveis, mas a vergonha lhes é desconhecida, e já não sabem o que seja enrubescer. Cairão, portanto, com os que tombarem, e perecerão no dia em que os castigar, oráculo do Senhor. Assim fala o Senhor: sustai vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação. Segui-a, e encontrareis a quietude para vossas almas. Responderam, porém: não a seguiremos. Coloquei sentinelas junto de vós. Ficai atento ao som das trombetas. E eles responderam: não lhes prestaremos ouvidos. Portanto, escutai, ó nações. Saiba a assembleia o que lhe vai acontecer. Terra, escuta, vou mandar sobre esse povo uma desgraça, fruto de suas maquinações, já que não ouviu as minhas palavras
e desprezou os meus ensinamentos. Que me importam o incenso de Sabá e as canas aromáticas de longínquos países? Não me agradam vossos holocaustos, nem me comprazem os sacrifícios. Eis porque assim fala o Senhor. Vou criar obstáculos a esse povo, onde pais e filhos tropeçarão, e vizinho e amigo encontrarão neles a morte. Assim fala o Senhor. Eis que do norte surge um povo, e dos confins do mundo ergue-se uma grande nação. Manejam o arco e o dardo, e são cruéis e sem compaixão. Seus urros assemelham-se ao bramido do mar, e montarão em cavalos, dispostos a combater como um só homem contra ti, filha de Sião. Ante tal notícia, caíram-nos os braços, a angústia apossou-se de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não saiais para o campo, nem andeis pelos caminhos, porquanto o inimigo empunha a espada, e por toda parte reina o pavor. Ó filha de meu povo, veste o saco, revolve-te nas cinzas, cobre-te de luto como se fora por um filho único, e ecoa em teus amargos gemidos, porquanto vai cair de repente sobre vós o devastador. Qual experimentador de metais, coloquei-te entre meu povo, para que lhe conheças e examines a conduta. São rebeldes entre rebeldes, caluniadores, depravados e de coração duro, como o cobre e o ferro. Queimou-se o fole, o chumbo se esgotou, fundiram em vão o metal e o refundiram. As escórias, porém, não se soltaram. Chamai esse povo de moeda falsa, pois que o Senhor o rejeitou. Exortação à porta do templo. A palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jerusalém. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povos de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras, semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente, e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal e procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois vindes apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocado meu nome e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos, esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu o vejo, oráculo do Senhor. Ide, portanto, à minha casa de Siló, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado meu nome e na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz de Siló. E vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu,
Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para sua maior vergonha? Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: amontoai holocaustos sobre sacrifícios, e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios, no dia em que os fiz sair do Egito. Foi esta a única ordem que lhes dei: escutai minha voz, serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram nem lhes deram atenção. Endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Chamá-lo-ás e não obterás respostas. Dir-lhes-á, então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor seu Deus e não aceita suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mau a meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram o lugar alto de Tofé, no vale do filho de Inom, para lá queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa, que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que se não mais dirá Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale do massacre, onde por falta de lugar serão enterrados os mortos de Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei silenciarem os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto.